Olá a todos, meu nome é Cláudio Struchiner, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Os meses que antecederam a realização dos grandes eventos esportivos no Rio de Janeiro e no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, foram cercados de um clima de grande apreensão. Essa apreensão foi motivada principalmente pelos surtos epidêmicos, tanto de dengue e zika, que ocorriam no país naquele momento. Essa atmosfera de apreensão, ora se materializava sobre a forma de recomendações para que uma estimativa desse risco fosse feita e fosse apresentada aos visitantes, e ora se manifestava sobre a forma de cartas abertas à Organização Mundial da Saúde para que os eventos fossem cancelados ou adiados. E uma dessas cartas abertas chegou a ter a assinatura de mais de 150 membros da comunidade científica. Entretanto, talvez o símbolo mais emblemático desse período tenha sido as fotos postadas pela goleira da seleção americana em suas redes sociais. Estas fotos geraram tanta controvérsia que até hoje é possível ouvir os gritos da torcida ecoando pelos estádios brasileiros toda vez que aquela jogadora tocava na bola. Zica, Zica, gritava os torcedores. Por outro lado, em oposição a estas recomendações, membros da comunidade acadêmica argumentavam favoravelmente a manutenção da realização destes eventos. Eu destaco inicialmente dois destes trabalhos publicados nesse período. O primeiro, encabeçado por Rafael Ximenes, do Grupo de Modelagem Matemática, liderado por Eduardo Massad, da Universidade de São Paulo, e o segundo, encabeçado por Cláudia Codesso, do Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz. Ambos os trabalhos se caracterizavam por mesclar informações epidemiológicas sobre o comportamento das epidemias com os modelos matemáticos que permitem a quantificação do risco de infecção durante a realização daqueles eventos. As ideias originais para a realização destes trabalhos surgem no início dos anos 1900, com os trabalhos de Roland Ross sobre a transmissão de malária por mosquitos do gênero Anopheles, além de descrever o papel destes mosquitos na transmissão da doença e receber o primeiro prêmio Nobel em medicina por esta descoberta. Ross formulou também as ideias iniciais dos modelos matemáticos que descreviam os mecanismos de transmissão entre o hospedeiro humano e o vetor. Estes modelos pioneiros foram posteriormente expandidos por George MacDonald, já nos anos 50 do século passado, e são conhecidos na literatura como modelo de Ross-MacDonald. Esses modelos descrevem o mecanismo de transmissão entre o hospedeiro humano e o vetor, utilizando-se para isto de parâmetros empiricamente observáveis no campo. Os parâmetros utilizados na formulação do modelo de Ross-MacDonald incluem grandezas biológicas como a densidade de vetores, medidas relativa à população de humanos, a taxa ou o hábito de picada destes insetos e a taxa de mortalidade dos mosquitos. Assim como, do lado humano, a duração da infecção no hospedeiro humano. Apesar de muito simples, estes modelos permitem a compreensão de padrões até então inéditos do comportamento das doenças transmitidas por vetores. Um conceito importante, um primeiro conceito importante introduzido por este tipo de modelo é a possibilidade de controlar a doença através de ações com foco no mosquito. Isso não era pensado naquela época, não era pensado inicialmente. E essas ações
como, por exemplo, podem ser pelo uso de inseticidas ou do controle biológico das larvas dos insetos. Um outro conceito importante é a existência de uma condição limiar, acima da qual a doença poderá se estabelecer na população, no caso da introdução de um hospedeiro ou um vetor infectado nessa população de suscetíveis. A mesma introdução de um vetor ou hospedeiro infectado não levaria a um surto epidêmico, ao estabelecimento da doença na população, caso a condição limiar não seja satisfeita. Essa também foi uma segunda ideia que surge desse tipo de modelagem, a existência de um limiar, onde o comportamento da doença será de um tipo ou de outro tipo, dependendo dependendo da condição de limiar desses parâmetros. A condição limiar mais utilizada nos tempos atuais é o número básico de reprodução da doença, conhecido como o R0. O R0 indica o número de casos novos originados a partir de um caso índice numa população de suscetíveis. A expressão de R0 para o modelo do Ross e MacDonald é uma função das grandezas biológicas descritas anteriormente. Valores de R0 acima de 1, ou seja, mais de um caso gerado a partir de um caso índice, indicam a possibilidade do estabelecimento da doença na população, caso ocorra a introdução de humanos ou vetores infectados. O modelo prevê também a existência de 2 pontos de equilíbrio. O primeiro é observado sobre a condição de ausência da doença em ambos os compartimentos epidemiológicos, humanos e vetores, ou seja, se nada perturbar a ausência de infecção, a população ficará nesse ponto de equilíbrio. Entretanto, esse equilíbrio será instável se o R0 for maior do que 1, ou seja, a introdução de um indivíduo ou de um vetor infectado nessa população fará com que essa doença atinja outros níveis distintos desse equilíbrio inicial, que seria, então, o segundo ponto de equilíbrio. Esse segundo ponto de equilíbrio é uma função também de R0. Valores altos deste parâmetro irão determinar prevalências altas de infecção, tanto em humanos como em vetores. O objetivo de um programa de controle é conceber estratégias que possam interferir com esses valores de R0. Então, quando nós pensamos em vacinas ou na diminuição da densidade desses vetores, nós estamos pensando em alterar esses valores de R0, procurando fazer com que esses valores fiquem abaixo dessa condição limiar. Este parâmetro será também menor quando as condições climáticas forem desfavoráveis ao desenvolvimento dos vetores, o que sabidamente ocorre no inverno, estação em que os eventos esportivos foram realizados. Valores menores de R0, como consequência da menor densidade de mosquitos, condição observada nos meses mais frios, determinam valores mais baixos de prevalência em ambos os compartimentos. Nestes meses, o risco de infecção é menor. Por fim, valores de R0 menores do que 1 impossibilitam que a doença se estabeleça nesta população, mesmo que novos casos humanos ou vetores infectados sejam introduzidos na população. Valores de R0 menores do que 1 podem ser alcançados, por exemplo, através da utilização de vacinas eficazes, como eu mencionei anteriormente. Através de extensões e adaptações dessas ideias originais, os grupos de pesquisa mencionados anteriormente foram capazes de estimar o risco de infecção por dengue e o número de reprodução da Zika durante o período de realização dos eventos esportivos. Com base na quantificação desses conceitos, esses grupos argumentaram favoravelmente a manutenção do calendário esportivo. E a gente agora estava, então, diante de uma situação onde parte da comunidade recomendava que esses eventos fossem cancelados e parte recomendava que os eventos permanecessem, fossem mantidos.
Com a realização dos eventos esportivos, foi possível, então, confrontar a correção das diferentes recomendações que precederam aqueles eventos. A observação de 3 casos de dengue entre os visitantes que estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo e a ausência de relato de casos de Zika durante os Jogos Olímpicos oferece uma boa demonstração da utilidade destas ferramentas para responder questões importantes em saúde pública. Nesse caso, a proposta de cancelamento desses eventos se mostrou completamente equivocada. A modelagem matemática de problemas epidemiológicos é hoje uma área de intensa atividade, abrangendo as mais variadas aplicações, como, por exemplo, a especificação de programas vacinais eficientes, assim como a reconstrução de redes de transmissão e a identificação dos seus elos mais fracos, onde as medidas de controle poderiam atuar de uma forma mais eficaz. Obrigado pela atenção de todos.